Você tem dúvida no uso de crase? Então fica aqui na aula de hoje que você vai aprender tudo sobre esse empecilho que muita gente detesta, mas que tem uma diquinha que deixa tudo muito fácil. Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de língua portuguesa, e este é o canal Descomplicando o Português, que a gente trata sobre interpretação de texto, redação e gramática. Na aula de hoje vocês vão aprender o que é a crase, a regra geral do uso de crase, regra de tradição do uso de crase, que muita gente nem sabe que existe, e exercícios. No material de apoio que eu vou deixar aqui na descrição, eu vou colocar toda a teoria em relação ao uso da crase e, além disso, 30 exercícios com gabarito, do nível fácil até o nível difícil. Se vocês, por algum motivo, ficarem com dúvida em relação à resolução desses exercícios, comenta aqui embaixo que eu tiro a dúvida de vocês. Então, sem mais delongas, bora lá arregaçar esse negócio. Então, galera, o que é a crase? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitos alunos confundem crase e acento grave. Como que chama aquele acentozinho agudo ao contrário, que indica a ocorrência de crase? É sinal indicativo de crase, crase ou acento grave? Gente, prestem muita atenção nisso. A crase é um fenômeno. O que é o fenômeno? Fenômeno é a junção de duas vogais. Então, toda vez que eu tenho a junção de duas vogais iguais, eu tenho o fenômeno da crase. Porém, o acento não chama acento crase, nem chama sinal indicativo de crase. O nome correto do acento é sinal grave, beleza? Então, o sinal grave, que é aquele sinalzinho ao contrário do sinal agudo, ele indica a ocorrência de crase. E o que é a crase? A junção de duas vogais iguais. E a crase no português brasileiro, ele só acontece com uma única vogal, que é a vogal A. Então, toda vez que eu tenho a junção de duas vogais A's iguais, eu utilizo o sinal indicativo de crase, que é o acento grave, beleza? E aí, então, o que a gente tem que saber? Galera, para usar a crase, para ocorrer a crase, que é o fenômeno, e esse fenômeno ele é marcado pelo uso do acento grave, eu tenho duas regras básicas que a gente vai ver aqui na aula de hoje. A regra geral, que ela serve para praticamente todos os casos, é a regra que tem sentido, e a regra de tradição é aquela regra que não tem sentido. Como assim não tem sentido? Galera, enquanto na regra geral você vai ver exatamente o porquê que acontece a crase, aqui na regra de tradição você simplesmente tem que aceitar que é assim. É aquele famoso ditado, aceita que dói menos. Aqui, ó, na regra geral, a gente tem um termo regente e o termo regido. O que é o termo regente? É o termo que vai exigir a preposição, é o termo que manda. E a gente tem esse termo regente, ele tem que exigir a preposição a para acontecer a crase. E o termo regido, ele tem que ou aceitar o artigo feminino a, ou então ser um pronome demonstrativo começado pela letra a. Aquele, aquela, aquilo, ou então o próprio pronome a. Luiz, não estou entendendo nada. Calma. Então, basicamente, você vai precisar o quê? Que a regra geral, você vai ver que tem dois termos. O termo regente tem que exigir preposição a, e além disso, o termo regido, ou ele tem que aceitar artigo, ou ele tem que ser um desses pronomes aí. Eu vou explicar isso no exemplo direitinho, vocês vão entender. Por enquanto, confia no tio. E aí, galera, a gente tem a regra de tradição, que basta decorar. Antes de horas, você sempre vai ter crase. Antes de expressões circunstanciais de núcleo feminino, reparem que a expressão circunstancial tem que ser de núcleo feminino. Exemplo dessas expressões: à vista, às vezes, à noite, à tarde, ele estava à vontade, ele estava à toa, ele estava à disposição, etc. Todas essas palavras daqui, automaticamente, elas têm crase. Então, toda vez que vocês forem usar essas palavras, com crase. E a expressão a moda de e a maneira de, mesmo que essas expressões elas estejam implícitas, ou seja, que elas não apareçam, vai ocorrer a crase. Essas aqui são as duas grandes regras. Com esse esqueminha que eu estou passando para vocês, vocês conseguem fazer praticamente 90 a 95% das questões que tem a crase. Beleza? Então aqui, galera, o que vocês vão ter que saber? Existem duas diquinhas aqui para ajudar vocês a fazerem esse esquema. Como que é essa dica? A dica número 1 é em relação a isso daqui, ó, ao termo regente. Para você saber se o termo regente ele exige ou não exige preposição, basta que você faça aquela perguntinha básica do ensino médio. Qual é aquela pergunta básica? Você vai repetir o verbo. Você, por exemplo, imagina que o verbo seja o verbo referir. Você vai falar assim, ó, quem se refere a alguém.
Tá vendo que apareceu esse a na perguntinha, na resposta? Quem se refere a alguém? Então significa que o verbo referir exige a preposição a. Por outro lado, se você usar o verbo conhecer, por exemplo, você fala assim, ó, quem conhece, conhece algo. Quem conhece, conhece alguém. Reparem que não aparece quem conhece, conhece a algo ou conhece a alguém. É apenas quem conhece, conhece algo. Então o verbo conhecer não exige preposição, enquanto o verbo referir exige a preposição. É assim que a gente vai olhar o termo regente. O termo regido, que é o termo que vem depois, para saber se ele aceita o artigo feminino, vocês vão determinar este termo. O que é determinar? Vocês vão colocar assim, ó, colocar o termo, tananana, são, tananana. Luiz, não entendi. Então vamos aplicar aqui nos exercícios. A gente vai ter assim, ó, frase número 1, referiu-se à mulher. Quero saber se eu tenho a crase nesse A de cá. Reparem, o termo regente é esse termo aqui, o termo regido é esse de cá. O regente é o de antes, o regido é o de depois. Beleza, o que eu vou ter que olhar? Primeiro de tudo, você vai olhar se tem algum caso de regra de tradição. Quais por quê? Porque regra de tradição não tem uma explicação, basta ter ela para que aconteça a crase. Você vai ter então, ó, existe horas aqui, antes de horas? Não. Expressão circunstancial feminina, alguma daquelas expressões que eu coloquei? Também não. Existe a expressão a moda de, a maneira de? Também não. Então, não tem regra de tradição aqui. Primeiro passo, regra de tradição. Depois, vou aplicar a regra normalmente, que é a regra geral. Vou olhar o termo regente, é o verbo referir-se. E aí, o primeiro passo é ver se esse termo referir exige preposição. A gente já viu. Quem se refere a alguém. Então reparem aqui, ó, quem se refere-se a alguém. Apareceu a preposição a. Então uma das partes aqui que precisam ser respeitadas para a ocorrência de crase já aconteceu. O que eu tenho que olhar agora? Eu tenho que olhar agora o termo seguinte, que é mulher. Para eu saber se esse termo mulher, olha lá, são duas condições, o termo regido ou tem que ser o pronome aquele, aquela, aquilo, ou então a, o que não é nenhum desses pronomes, e também tem que olhar se essa palavra aqui aceita artigo feminino. Como que eu vou fazer isso? Eu coloco assim, ó, a, tananana, lembram do esquema? Esse tananana aqui você vai colocar mulher. A mulher é, tananana, você coloca qualquer coisa. A mulher é legal, por exemplo. O que a gente tem que analisar é esse primeiro A. Esse primeiro A ele é aceito? A mulher é legal, por exemplo? Sim, eu posso colocar esse A antes de mulher. Então repare o seguinte, se no termo regente eu tenho a preposição a, ele exige essa preposição, e o termo regido ele aceita o artigo feminino a antes dele, então eu vou juntar esse A de cá com esse A de cá. E qual que é o resultado disso? A crase referiu-se à mulher. Essa é a regra, esse é o esquema que vocês vão aplicar em todas as alternativas. E em 95% dos casos isso vai dar certo. Aí a gente tem aqui, ó, frase 2. Referiu-se a Luiz Carvalho, que no caso sou eu. O que a gente vai ter aqui, ó? O verbo referir. A gente já viu. Quem se refere a alguém. O termo regente exige preposição. Aí a gente vai olhar agora o termo regido. O termo regido é Luiz Carvalho. Galera, olha se isso aqui dá certo, ó. A Luiz Carvalho é legal. Essa frase fica com o sentido a Luiz Carvalho é legal? Não, essa frase não tem sentido nenhum. O que significa? Isso significa que essa palavra Luiz Carvalho, ela não aceita o artigo feminino. Se ela não aceita o artigo feminino, eu não tenho aqui as duas condições para ocorrência de crase, que é o termo regente exigir preposição e o termo regido aceitar artigo feminino. Se não acontece esse esquema, o que acontece? Eu não tenho aqui a crase. Então eu não tenho crase em referiu-se a Luiz Carvalho. Beleza? Aí seguindo, a gente tem exemplo número 3, referiu-se a ela. E aí galera, agora eu acho que já dá pra você fazer, então a partir de agora dá um pause aí no vídeo antes de eu explicar as palavras e veja se você consegue acertar o esquema. Então a partir da sua feitura é que você vai conseguir desenvolver. Provavelmente você pode errar 1 ou 2 ou até 3, mas aí você vai pegando o esquema. Beleza? Então vamos lá, referiu-se a ela, verbo referir a gente já viu, quem se refere a alguém, o termo exige a preposição a. O que a gente tem que olhar agora? O pronome ela. Galera, toma muito cuidado com isso aqui, porque a gente tem na cabeça que o ela é uma palavra feminina, mas toma cuidado, ó. Observe, ó, eu falo assim, ela é legal.
Eu falo isso? Ah, ela é legal? Não, eu falo ela é legal. Nessa frase eu não utilizo esse artigo feminino a. Então o pronome ela, apesar de se referir a uma pessoa do sexo feminino, ela não é uma palavra feminina. Tomem muito cuidado com isso, porque ela não vai aceitar aqui o artigo feminino a. Se ela não aceita esse a, gente, mesmo ela se referindo a uma palavra feminina, isso aqui não vai ter crase. Toma muito cuidado com isso. Eu tenho aqui, ó, não há crase referiu-se a ela. Por que não há crase? Porque o ela não aceita o artigo feminino a. Pronto, ponto final. Então, continuando, ó. Conhecia a mulher. Ó, eu mudei o verbo agora. O termo regente agora não é mais referir. O termo regente é conhecer. Aí eu faço aquela perguntinha. Quem conhece, conhece? Hã? Quem conhece, conhece algo ou conhece alguém. O que a gente vai ter aqui, ó? Tá vendo que não aparece a preposição a? Quem conhece, conhece algo, conhece alguém. Esse verbo ele é transitivo direto. Se não existe a preposição a, essa frase automaticamente ela não vai ter crase. Por que ela não vai ter crase? Mesmo que a palavra mulher aceite o artigo feminino, em, por exemplo, a mulher é legal, só pelo fato de o termo regente, que é o conhecer, não exigir preposição, eu não tenho crase. Então, essa frase aqui, não há crase em conhecia a mulher. Basta fazer isso com todos os exemplos. Próxima frase, a gente tem aqui, ó, foi à Bahia. Não sei quem foi à Bahia. Aí, em tempo de coronavírus, ninguém vai à Bahia, fica em casa. Aí você tem assim, ó, o verbo ir. A gente vai fazer a mesma perguntinha, quem vai a algum lugar. Reparem que aqui já apareceu a preposição a. O que eu tenho que olhar agora? O termo regido. Eu tenho que ver se Bahia aceita artigo feminino. Como que eu vou fazer, ó? A Bahia é legal. É possível falar a Bahia é legal? Sim. A palavra Bahia, ela aceita o artigo feminino. E se eu tenho aqui o termo regente que exige a preposição a e o termo regido que aceita o artigo feminino a, significa que a crase foi a Bahia. Beleza? Aí a gente tem aqui, ó. Foi a Montes Claros, cidade nossa aqui, não sei se vocês estão assistindo esse vídeo em outra cidade, mas a cidade minha então. A gente quer saber se tem crase, a gente já viu, ó, quem vai a algum lugar, o termo regente aceita artigo feminino. O que eu tenho que olhar agora? Se Montes Claros aceita artigo feminino. Vamos ver, ó. Eu falo a Montes Claros é legal? O que vocês acham? A Montes Claros é legal. Não fica estranho isso, eu falo Montes Claros é legal. Então eu não falo a Montes Claros é legal. Se eu não posso utilizar esse artigo aqui, significa que uma das duas condições não está sendo obedecida. Então é impossível que haja crase nesta frase foi a Montes Claros. Conclusão que a gente chega é não há crase em Montes Claros. Galera, eu vou deixar uma dica aqui para vocês, ó. Nome de cidade não tem crase. Então, sempre antes de nome de cidade, você nunca vai usar crase. Você só usa crase em alguns nomes de estado, nomes de países você até pode ter, mas de cidade nunca. Então a gente vai ter aqui, ó, continuando. Olha essa pegadinha. Foi a bela Montes Claros. Reparem que a única diferença dessa frase para a frase anterior é que aqui eu coloquei o adjetivo bela. Será que isso vai influenciar a frase de alguma maneira? Ora, quem vai a algum lugar. O termo regente exige a preposição a. E agora eu tenho que pegar essa parte aqui, que é o termo regido, Bela Montes Claros, e colocar e determiná-la. Eu falo assim, ó, a Bela Montes Claros é legal. O que vocês acham disso? A Bela Montes Claros é legal. Ó, aqui já ficou bom. Antes não tinha ficado. Como é que ficou antes? A Montes Claros é legal, ficou feio. Mas se eu falar a Bela Montes Claros é legal, aqui ficou bacana. Então, se eu consigo falar a Bela Montes Claros, o que acontece aqui? O termo regente ele exigiu a preposição e o termo regido aceitou o artigo feminino. Então, nesta frase de cá, a crase ela vai ser possível. Então, a crase foi a Bela Montes Claros. Então tomem muito cuidado, se eu não tivesse o bela aí, eu não teria crase. E se eu tiver o bela, aí eu já tenho a crase. Por que isso acontece? Bom, basicamente a explicação é um pouquinho demorada, mas é porque o topônimo, que são os nomes de lugares, igual Montes Claros é um topônimo, porque indica a região de Montes Claros, os topônimos eles podem ser neutros, e eles podem ser neutros determinados. Neutros é quando eu deixo só Montes Claros. Só neutro. E nesse caso aí, os topônimos eles não aceitam crase quando eles são neutros. Porém, se eu tiver um topônimo neutro, por exemplo, Montes Claros, e determinar esse topônimo, por exemplo, com a Bela Montes Claros, eu vou ter aí o uso da crase.
Não precisa saber a explicação certinha, apenas aplique o exemplo ou esse esquema aqui que você consegue fazer a crase em praticamente todos os exemplos que vierem. Beleza? A gente tem aqui ó, mais uma. Essa aqui é bacana demais. Dá um pause aí no vídeo e tenta fazer essa questão. O que a gente vai ter aqui? Referiu-se àquele rapaz. O termo regente é referiu-se. A gente já viu. Quem se refere a alguém. Agora, o que a gente estava olhando até agora? Até agora a gente olhava assim, se o termo regido aceita artigo feminino. No caso, vocês já provavelmente ouviram falar que nunca tem crase antes de palavra masculina. Isso é verdade, professor? Depende. Não é sempre que, não é em 100% dos casos que não há crase antes de palavra masculina. Por quê? Você vai ter esse caso aqui. Toma muito cuidado nesse caso, porque na regra lá a gente viu que o termo regido, ele ou pode aceitar artigo feminino a, ou então ele vai ser um pronome demonstrativo, começado pela letra A, que é aquele pronome aquele, aquela e aquilo. Lembram disso? Então, se não lembra, dá uma voltada no esquema lá. Presta atenção, aquele, aquela, aquilo aceita crase também. Então, se o termo regente exigir preposição, que no caso aqui exige, o próximo termo, como é um pronome demonstrativo começado pela letra A, no caso aquele, o que vai acontecer aqui, A crase em referiu-se àquele rapaz. E Luiz, como é que fica? Olha, fica assim, referiu-se àquele rapaz. Olha a crasezinha aparecendo aqui no A de aquele. Por que tem essa crase aqui? Vai juntar esse A aqui do verbo referir com o A do pronome aquele. Então aí a gente vai ter dois As e por isso o sinal indicativo de crase, que é o acento grave. Continuando. Você tem assim, chegou às 8 horas. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Bateu horas aqui. Toma cuidado, porque é regra de tradição, e regra de tradição sempre tem crase. Então eu falo, chegou às 8 horas, regra de tradição, sempre há crase. Qual que é o correto aqui? A crase chegou às 8 horas. Outra dica, tomem cuidado na abreviação de horas. A abreviação de horas é sempre somente o H, então 8H. Se você for colocar um minuto, é só 8H30 e só. Você pode até colocar um min, 8H30 ou 8H30 min, beleza? Sempre assim. Então aqui eu tenho a crase, regra de tradição. Eu tenho aqui, ele chegou à noite. Isso aqui, galera, também é regra de tradição, é uma expressão circunstancial feminina. Expressões circunstanciais femininas indicam modo, geralmente. E aqui, ou então tempo, alguma coisa assim. Você tem tempo, lugar, você tem modo, tudo isso são expressões circunstanciais. Então, quando eu falo assim, ele chegou à noite, isso aqui é quando que eu cheguei. Então, à noite é uma expressão circunstancial, o núcleo dessa palavra é uma palavra feminina e por isso sempre vai ter crase essa expressão. Ele chegou à noite, foi o tempo quando chegou. Expressão circunstancial automaticamente tem crase. Luiz, por que isso acontece? Regra de tradição, aceita que dói menos. Todas as expressões circunstanciais femininas possuem crase. Passando à frente, a gente tem assim, frase 11. Ela comprou o carro à vista. Repare no seguinte, essa expressão à vista aqui também vai ser uma expressão circunstancial feminina. É o modo como ela comprou o carro. Então, ela comprou o carro. Como que comprou? À vista. À vista foi o modo como ocorreu isso. Então, se à vista é o modo, vai ser a expressão circunstancial. Reparem que a palavra vista é uma palavra feminina. Então, aqui eu vou ter uma expressão circunstancial feminina e essa expressão circunstancial feminina sempre tem crase. Toma muito cuidado aqui, nesse exemplo de carro. Ela comprou o carro a prazo. Por quê? Luiz, ela comprou o carro a prazo, vai ter crase? Não. Por que não vai ter crase? Porque, galera, prazo aqui é sim uma expressão circunstancial. Assim como eu comprei o carro à vista, e à vista é uma expressão circunstancial, a prazo também é uma expressão circunstancial. É o modo como eu comprei o carro. Só que, porém, há uma diferença. Enquanto a palavra vista ela é feminina, a palavra carro ela é masculina. Então, apesar de ser essa expressão circunstancial, ela não é feminina e por isso não tem crase. Coloquei aqui bem destacado para vocês, a crase é sim uma expressão circunstancial, mas é uma palavra masculina. E no caso não vai ter crase, somente acontece com as femininas. Tomem bastante cuidado com isso. Então não há crase em comprou o carro a prazo. Pegadinha, comprou o carro a prazo, coloquei aqui crase. O slide está errado, não tem essa crase. Toma muito cuidado aí. E a última frase eu tenho assim, escrevia a Machado de Assis.
Qual é o sentido dessa frase de cá? Machado de Assis, todo mundo sabe que ele já morreu, foi um escritor realista que escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas lá em 1881. Qual é o sentido dessa frase? Eu, ou então ele, escrevia da maneira que Machado de Assis escrevia, a moda de Machado de Assis, ou seja, tinha características parecidas. O que a gente pode chegar à conclusão aqui então? Que antes da palavra Machado de Assis, escrevia a Machado de Assis, eu tenho implicitamente as palavras a moda de e a maneira de. Escrevia a maneira de Machado de Assis, escrevia a moda de Machado de Assis. Se essa palavra a maneira de e a moda de aparecem, mesmo que implícitas, ou seja, não precisa nem aparecer, ela está aqui só pelo contexto, vai ter crase sim, galera. Então tomem cuidado com isso, a expressão a maneira de e a moda de está implícita e isso é possível o uso de crase, são as regras de tradição. Então aqui eu vou ter, escrevia a Machado de Assis, aqui eu vou ter aqui o sinal indicativo de crase. Beleza? Então, galera, essa foi a diquinha de crase. Com esse esqueminha vocês conseguem fazer praticamente todas as questões. Reparem que no material de apoio que eu deixei na descrição aqui do vídeo, tem 30 questões sobre o uso de crase. Elas começam do nível relativamente fácil e vão aumentando até chegar no nível difícil. O uso de crase, uma coisa que eu não falei, é que ele possui regras específicas. Existem os casos proibidos, existem os casos especiais, existem os casos facultativos e os casos obrigatórios. Eu não passei dessa maneira para ser uma aula justamente mais didática, porém no material de apoio, na parte de teoria, eu coloquei todos os casos proibidos, os casos especiais, etc. Tomem bastante cuidado, dê uma leitura nesse material de apoio, porque para resolver algumas das questões que estão nesse material de apoio, vocês vão precisar dessa teoria. Então usem o conteúdo da aula de hoje, mas saibam que ele não funciona em 100%, ele vai funcionar apenas em uns 90, 95% das questões. Vocês vão ter que saber o resto da teoria para conseguir tudo. Então, no mais, a aula de hoje foi isso. Muito obrigado por nos assistir. Se você gostou do vídeo, coloque um joinha aí, inscreva-se no canal. Eu vou sempre estar lançando aqui conteúdos relacionados à língua portuguesa. E no mais, a gente se vê por aí.